Olá, queridos, de graça e paz, que alegria poder estar aqui mais uma vez, por meio da TV Itapetinga, poder apresentar a vocês, através deste programa 180 Graus Metanoia, as infinitas possibilidades do poder de Deus através da sua palavra. Aleluia, que alegria! E daqui a pouco nós estaremos indo para o nosso estúdio, aonde hoje nós receberemos o evangelista Rodrigo Ramos, e como eu falei, em todas as últimas segundas-feiras de cada mês teremos um quadro muito especial que se chama Vivendo Naturalmente o Sobrenatural. E eu quero te dizer que este quadro nós estaremos ministrando sobre cura e libertação. Então, já convide alguém para estar com a gente, porque hoje teremos nesse quadro, Vivendo Naturalmente o Sobrenatural, momentos de oração pelos enfermos. Então você, seja um canal também comigo para alcançar corações que estão precisando do sobrenatural, do agir de Deus por meio do Senhor Espírito Santo. Então, vamos estar juntos, porque eu sei que hoje será uma noite tremenda. Amém? Então vamos começar este programa com uma linda canção para abençoar os nossos corações. Restaura, Senhor, minha vida entrego a Ti. Meus sonhos são Teus, somente dependo de Ti. Enche-me, unge-me, no Teu altar estou. Tua mão poderosa foi a que me sustentou. Deus faz tudo novo, Deus faz tudo novo em mim. Deus faz tudo novo, Deus faz tudo novo aqui. Sou filho.
Glória a Deus, aleluia. Você foi abençoado? Eu creio que esse louvor, ele foi um instrumento para abrir as regiões espirituais, celestiais, gerar uma atmosfera para o que Deus tem para você nesta hora. Aleluia, glória a Deus. Muito bem, estamos aqui no nosso estúdio, já nos preparando para que eu e você possamos receber aquilo que Deus reservou para esta data. E hoje inicia o quadro Vivendo Naturalmente o Sobrenatural. E para compartilhar conosco desse momento tão precioso, está comigo agora aqui com a gente conectado, o meu querido amigo evangelista Rodrigo Ramos, que está aqui conosco. Deus abençoe, Rodrigo Ramos, seja bem-vindo a esta programação. Aleluia. Eu quero falar, antes dele se apresentar, dele falar com você, falar com a gente, dizer quem é o Rodrigo Ramos. O Rodrigo Ramos, ele é um evangelista apaixonado por Jesus Cristo, pelo Senhor Espírito Santo e, sobretudo, por vidas. Ele é casado há 14 anos com a Cristiane Ramos, tem 3 filhinhos lindos, o Natan, de 9 anos, e os gêmeos, Davi e Noah. Ele é membro da igreja Bola de Neve Church, localizado na cidade de São José dos Campos, no estado de São Paulo, local onde foi abençoado para fundar o ministério Curando nas Ruas. E há mais de 4 anos, o sobrenatural rompeu na sua vida após realizar um jejum de 7 dias. E desde então tem vivido o poder de Deus por meio de curas, milagres, praticamente todos os dias, onde acontecem os sinais de Deus nas ruas, nos hospitais, nos estabelecimentos. E atualmente, o Rodrigo está disponível para o reino de Deus integralmente, ministrando cultos de curas e milagres com mais de 50 avivalistas espalhados pelo Brasil. E tem um objetivo, isso com o objetivo de ensinar, ativar e inspirar a Igreja de Cristo a manifestar o reino dos céus na terra. Aleluia! E durante esses 4 anos, já testemunhou mais de 4.000 curas e milagres. Aleluia! Os cegos enxergam, os surdos escutam, os paralíticos andam, os metais desaparecem, muitas outras maravilhas acontecem para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E com muita alegria que está conosco hoje, meu querido amigo, evangelista Rodrigo Ramos. Olá, meu amigo, graça e paz. Graça e paz, Pastor Jorge, glória a Deus. Aleluia. Saudades aí de vocês, da família, amém, dos irmãos do seu ministério abençoado aí em Copacabana, bênção do céu, pastora Kate, pastor Jorge, mandando fogo do céu aí. Aleluia. Glória a Deus. Que alegria. Para mim é uma honra estar aqui, para poder falar dos negócios do papai. Amém. E tenho certeza que você que está ouvindo, você que está assistindo, você vai ser impactado, eu creio, com tudo que vai ser falado aqui através do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. É uma honra muito grande tê-lo aqui com a gente. E hoje nós estamos iniciando o programa, no programa 180 Graus Metanoia, esse quadro, meu querido amigo Rodrigo, que eu acredito que vai edificar, vai, abençoar a muitas vidas pelo Brasil. Então, antes de começarmos, eu quero pedir a meus irmãos que estão aí conosco, mais uma vez, Deus abençoe a todos. Eu quero pedir a você, convide alguém para participar desta programação. Eu creio que quando o pastor Rodrigo orar, muitos milagres serão desatados. Eu até creio, viu, Rodrigo, que antes mesmo da oração,
por cada momento da palavra, eu creio que o poder de Deus já vai estar tocando aos corações. E o intuito desse programa, Rodrigo, é trazer uma consciência de como podemos viver naturalmente o sobrenatural. Aleluia! E amém, isso é possível, amém. Não? Com certeza, com certeza. A gente tem visto cada vez mais Deus quebrar os nossos paradigmas, né? Modificar a nossa mentalidade, fazendo com que a nossa mente fique mais associada à mente de Jesus. E a gente começa a ver que uma grande chave para viver o sobrenatural é a simplicidade, não é? E a gente vê que o nosso maior mestre, que nos ensinou a todo momento isso, nos 4 evangelhos, é o Senhor Jesus, quando ele estava aqui como homem. O quanto que ele era simples, o quanto que ele passava pelos locais e todas as pessoas eram curadas através do poder do Espírito Santo, e ele era sempre muito simples. Você vê que ele não fazia muita pirotecnia, ele não gritava, ele não dava 7 voltas, ele simplesmente liberava um decreto. E ele fala isso, né? Da minha palavra sai espírito e vida. Então, o que ele está nos ensinando? Que hoje, Cristo em nós somos a esperança da glória, segundo Colossenses 1:27. Então, Cristo, crendo que Cristo está em nós, manifesta-se o reino dos céus e tudo acontece. Aleluia. Então, desde que rompeu isso na minha vida, eu tenho visto Deus operar coisas extraordinárias de uma forma simples nas ruas. Então, isso é maravilhoso, amém. Né? Isso é... Antes de você contar um pouco do seu testemunho, eu quero ressaltar aqui para os nossos irmãos que estão conosco nessa programação, que o intuito, né, desta programação, desse quadro especial, que irá acontecer no final de todo mês, na última segunda-feira de cada mês, nós estaremos com esse quadro, e Deus pôs ao meu coração isso, de trazer uma consciência da natureza recriada por meio do poder do Evangelho. Eu creio que faz a diferença do Evangelho de Jesus Cristo é esse, é o poder de Deus para transformar o homem, para salvar o homem. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, muito conhecido esse texto, diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Então, um ponto-chave aqui para nós, neste programa, neste quadro, é que somos uma nova criação. E o intuito desse programa é trazer uma consciência desta nova criação, onde nós podemos viver naturalmente o sobrenatural. E eu queria que o Rodrigo compartilhasse um pouco do seu testemunho, de como rompeu, né, depois do seu nascimento, como você conseguiu, Rodrigo, desfrutar desta graça de Deus que de fato está disponível a todos, né, para um povo, né? A gente não está falando aqui de dons, né, para edificação da igreja, está falando de uma vida, a vida cristã, como você começou falando anteriormente, que Jesus Cristo ensinou a todos os seus discípulos. É fato que no meio de uma congregação nem todos são discípulos, né? Mas para aqueles que desejam ser discípulos, desejam viver o evangelho genuíno, eu queria que você falasse um pouco do seu testemunho, porque eu creio que vai nos abençoar e nos mostrar que é possível viver naturalmente o sobrenatural. Então, pastor, eu diria que a chave mais importante que até a gente costuma ensinar nos nossos workshops, no seminário de ativação sobrenatural, que eu sempre falo, a chave, a prática mais importante dentro do reino é a fome e sede. Né? Então, a fome e sede continua sendo o motor que faz tudo acontecer, não é? E então eu falo que eu nunca tive primeiro amor. Eu sou convertido há 12 anos, eu tenho 42 anos, eu me converti com 30 anos e eu nunca soube o que é primeiro amor. Eu sempre soube o que é o único amor. Aleluia. Então eu nunca deixei essa chama parar
de manter-se acesa e aumentar. Então, e o que é a fome? A fome, ela é o reflexo, ela é o resultado de uma alma inconformada. Ou seja, eu sempre me mantinha inconformado. Como é que Jesus falou que é para eu ressuscitar os mortos? Jesus fala em Mateus 10, de 7 a 8, vão e digam, é chegado o reino, portanto cure o enfermo. O Senhor Jesus não disse nem que é para a gente orar pelo enfermo, é para a gente curar, é uma ordem, cure, Rodrigo, já está sobre vocês. Então aí eu fiquei pensando, meu Deus, isso não é para pastor, não está acontecendo? Isso é para todos, né? Exato, não é para pastor, é para todos. Então, o que eu vejo assim é que assim, ele diz, cure os enfermos, não é? Então, e eu ficava incomodado vendo na minha igreja que as coisas, a primeira igreja que eu me converti, que eu via alguns sinais, algumas coisas esporádicas, mas eu queria mais, eu queria viver o que realmente a Bíblia mostra para nós, as promessas, e não só promessas. Hoje, na nova aliança, nós já vivemos os cumprimentos dessa promessa. Então e desde então eu tenho buscado isso. Eu tenho visto como romper o reino dos céus aqui na terra de forma tangível. Como manifestar esse reino do mundo espiritual para o mundo material e que seja tangível, concreto, que realmente a pessoa sinta a cura, que ela concretize o milagre que já está nas mãos, porque manifestou o reino, já está nas mãos. Então, essa busca me levou a passar por um processo até de cura e libertação. Depois eu passei por um processo, o Espírito Santo resumidamente, ele me direcionou a fazer um jejum de 7 dias só tomando água. Em algum programa a gente vai falar sobre jejum, vai ser fantástico, enfim. E aí rompeu, foi um divisor de águas. Aí eu comecei a passar pela rua e comecei a ver as enfermidades nas pessoas, né? Deus começou, eu fiquei mais sensível. Eu entendi que eu fiquei mais sensível, a minha mente, a minha alma ficou mais sensível à voz do Espírito Santo, que é um com o meu espírito. Sim. 1 Coríntios 6,17 diz que aqueles que se juntam a Deus se tornam um espírito com ele. E aí eu comecei a entender e eu comecei a oferecer oração e as pessoas começaram a ser curadas. Aí eu amei essa brincadeira, eu falei, meu Deus, tá divertido demais. E eu não parei mais, desde então, eu não parei mais, larguei o meu trabalho secular e por uma direção, sempre aguardando uma direção do Espírito Santo. E desde então as coisas têm tomado uma proporção cada vez maior. A gente tem feito visitas nos hospitais, a gente ministra nas igrejas, é convidado para fazer culto de cura. Aí tem um seminário que a gente fez, até o primeiro seminário, acho que foi o segundo seminário que eu fiz no nosso ministério, foi da sua igreja. Aqui então, na igreja Cara de glória a Deus pela tua vida. Amém. Na Cara de Leão Copacabana, por quê? Porque é o pequeno começo, é a semente, então surgiu daí, né, o galardão aí. Então você faz parte. Amém. Você faz parte de tudo isso, da minha história, né? Você também faz uma parte muito importante, né? Porque a gente sabe que o reino é unidade e a gente precisa das pessoas, dos irmãos, reconhecendo a unção que está em nossas vidas para que a gente faça algo aqui na terra. Aleluia. A igreja caminha unidade, Jesus quer que a gente caminhe unidade. E desde então a gente tem visto essas maravilhas. E hoje Deus deu esse objetivo geral, que é o quê? O objetivo é ministrar a cura, é manifestar o reino, é glorificar Jesus, aumentar a fé, mas também ensinar as pessoas tudo aquilo que Deus nos ensinou, o pouquinho que Ele nos ensinou, que é bastante, a gente ensina de forma generosa e os irmãos e a gente tem visto frutos. Aleluia. Pessoas que antes não curavam, que não profetizavam, têm sido ativadas no sobrenatural. Até que antes do ministério surgiu o livro Curando nas Ruas, que funciona como um manual prático para colaborar com algumas chaves para romper no sobrenatural. Depois escrevi até o segundo, enfim. Aleluia. Por mais milagres extraordinários. E a coisa começou a tomar uma proporção e a gente está aí caminhando, né? Amém. Hoje tem Curando nas Ruas, tem aberto, né? Tem
iniciado, ativado, curando nas ruas em várias cidades do Brasil, até em Portugal, em Porto, e estamos aí vendo o que Deus quer, mas sempre sendo fiel no pouco. Enfim, aleluia. Resumidamente é isso. Que legal. Mas tem muita coisa para compartilhar, muito testemunho lindo, mas a gente vai... Eu creio que enquanto você fala, a sede por mais de Deus está sendo gerada nos corações. E você falou uma chave importante aí, né? Que é a sede e a fome. Isso é algo tão tremendo que eu penso que muitas vidas chegaram ao conhecimento de Jesus, do Evangelho, por meio das necessidades. Eu costumo dizer que as necessidades, ela pode ser uma via de mão dupla. A mesma necessidade que te levou a Deus, você pode experimentar uma outra necessidade e não buscá-lo mais. Né? A necessidade, o problema pode te levar a conhecer a Deus, mas somente o desejo, o prazer de conhecê-lo pode gerar uma intimidade para viver algo sobrenatural com Deus. No meu caso, é incrível porque assim, não foi uma necessidade, por exemplo, algum problema, né? Tô doente, algum problema que me gerou fome. Foi o Espírito Santo, sei lá, mas se existe uma necessidade, foi a necessidade de querer ver esse sobrenatural ser concretizado. Aleluia. Sentir o poder de Deus, ter experiências, visão aberta, enfim, o desejo de realmente conhecê-lo e viver experiências com ele. Amém. Então foi bastante nessa linha. Eu quero declarar, Rodrigo, aqui nesse primeiro quadro, né, do nosso programa. Nós vamos ter outros programas, vamos mergulhar fundo aí para compartilhar. Eu creio que uma ativação espiritual vai acontecer. Eu creio que espíritos, né, o espírito humano, né, que estavam adormecidos vão ser despertados. Eu creio que a cada programa aqui nesse canal, né, por meio dessa TV, vai despertar a fé, dons espirituais serão despertados. Eu creio, é uma grande expectativa no céu. Então, por isso eu peço ao meu irmão que está conosco aí, fique ligadinho, porque há muita unção fluindo por trás de cada palavra liberada nesse programa. Vamos a um breve intervalo e já nós voltaremos com muito mais. E quando você voltar aqui, quando voltarmos, convide mais alguém para participar conosco. Lembrando que ao final desse programa nós estaremos fazendo orações para os enfermos, os doentes, aqueles que precisam de libertação. E se você desejar mandar o seu pedido de oração, o número do WhatsApp é esse que está aqui. Isso, você pode mandar o seu WhatsApp com o seu pedido de oração, bem como o seu testemunho. Amém? Vamos a um breve intervalo e já voltamos.
Glória a Deus. A Sandra tá aqui deitada, que ela tá com problema de ciático, não consegue sentar. Isso vai sair agora, em nome de Jesus, tá bom? Em nome de Jesus, Covid, nós te destruímos. Pai, em nome de Jesus aqui, eu te agradeço a Deus do Pedro, Senhor. Libera sobre ele aqui, Senhor, de tua cura. Nós destruímos agora, Pai. Todo espírito de enfermidade sai dela, coluna ajustada, coluna restaurada em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Curada, poder no nome do Senhor Jesus. Tava todo inchado. Faz o movimento que você não fazia, que doía até, ó. Virar assim, ó. Ele orou por mim e eu fui curado na hora. Você não respirava desse jeito. Doía pra respirar. Oh, glória a Deus. E a bronquite. Declara, pulmões, limpos, agora. Saiu tudo. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Movimenta aí pra gente ver. Se não conseguia fazer isso, ele acabou de quebrar o pé por causa do acidente de moto. E Deus, ó, Jesus curou ele, ó. Muito bem, estamos de volta com o programa 180 Graus Metanoia e hoje, como bem falamos, que em toda última segunda-feira de cada mês, o quadro especial Vivendo Naturalmente o Sobrenatural. E está aqui comigo o evangelista Rodrigo Ramos, um homem de Deus que tem tido muitas experiências diárias com a pessoa do Espírito Santo, com o poder do Evangelho, sabe, na prática, na íntegra, e está compartilhando hoje um pouquinho, porque durante esta jornada nós estaremos compartilhando com vocês em toda a última segunda-feira de cada mês esse quadro e vamos mergulhar fundo na palavra de Deus. E o Rodrigo Ramos, né? Talvez há uma grande dificuldade, né? Talvez não, há uma grande dificuldade, né, de um cristão viver uma vida sobrenatural. Parece que isso é para algumas pessoas, né? A sensação que dá é essa. E eu estava lendo um texto, eu quero depois fazer uma pergunta para você para compartilhar com a gente. Colossenses 1, 26 ao 28 diz o seguinte: que o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e todas as gerações e que foi agora manifesta aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Aqui fala do mistério que esteve oculto. Me parece que esse mistério ainda está oculto no seio da igreja. Eu queria te perguntar, qual é a barreira, o paradigma que um cristão talvez precisa ter a consciência para romper e viver essa vida extraordinária? Isso, glória a Deus, é uma pergunta poderosa essa, né? E realmente, pastor, a gente tem visto, sim, lógico, ainda a gente vê, tem muito trabalho a ser feito, né? Tem muita gente ainda limitada, vivendo uma vida cristã limitada, aleijada, não é? Isso é sério, hein? E achando que, sei lá, e isso tem responsabilidade na liderança também, de
de falta de empoderamento, de conscientização sobre o que Cristo já conquistou para nós na cruz do Calvário e com a ressurreição e vinda do precioso Espírito Santo sobre nós. Então, a gente vê ainda um trabalho que tem que ser feito, mas que está expandindo. A gente percebe que há uma grande expansão e não é somente através de nós, óbvio, é através de vários ministérios e pessoas que estão queimando por Jesus, que estão pegando fogo, tanto no Brasil quanto fora, dos 4 cantos do mundo. Deus está ativando corações, botando fogo neles, para que viva esse estilo de vida, não é? Amém. Então, por exemplo, a gente tem e começa e a gente vai falar mais para frente nos próximos programas bastante sobre isso, não é? Sobre uma fé sobrenatural. O que é viver uma fé realmente à luz das Escrituras? O que é viver? Eu costumo falar, pastor, tem uma frase que todo lugar que eu vou, eu repito essa frase. Se eu voltar no mesmo lugar, eu vou pedir para repetirem. Que é assim, eu vou até pedir para os irmãos que estão nos assistindo repetirem comigo. A minha fé não pode estar apoiada na minha experiência de vida natural. Uau. A minha fé precisa sempre estar apoiada na palavra de Deus. Aleluia. Que é sobrenatural. Então, ou seja, a minha fé, ela não pode estar apoiada na minha experiência de vida natural, mas na palavra de Deus, que é sobrenatural. Ou seja, a pessoa, quando ela passa 10, 20, 30 anos sofrendo com a mesma enfermidade, baseado na experiência natural dela, ela começa a interpretar Deus. Ela começa a tirar conclusões que não estão na palavra, do tipo, Deus não quer me curar, existe um propósito para minha doença, eu pequei, por isso não mereço a minha cura. Ou seja, tudo fora da palavra de Deus, tudo fora da nova aliança, porque também tem gente que mistura antiga aliança com nova aliança, e aí faz um desconhecimento, uma confusão, e não fica clareza de que Deus é bom e Ele quer curar a pessoa. E em Mateus tem pelo menos 6 versículos onde Jesus cura todo mundo. E eram grandes multidões. E as pessoas ficam presas a alguns versículos isolados, só que a gente está pregando uma doutrina. E a doutrina é que Deus quer curar e cura todo mundo. Aleluia, isso é forte, hein? E aí, diante dessa pregação, diante desse tipo de pregação que eu tenho tido e tem aumentado essa ousadia e esse tipo de ministração, a gente começa a ver pessoas com 10, 20, até 60 anos com a mesma enfermidade ser curada instantaneamente. Glória a 100%. Deus. Hein, Rodrigo? Deixa Aleluia. eu falar uma coisa. E me parece que, por exemplo, aqui no Brasil, se eu posso dizer, que houve um tempo que houve um excesso, né, de uma espiritualidade, de um movimento que parece que se misturou uma carnalidade que fez com que muitos se retraíssem, né, se defendessem dessa espiritualidade toda. Parece que houve uma grande artimanha do diabo para que a igreja não se desenvolvessem nos dons espirituais. E parece que eu creio que está sendo desatado isso agora, né? Parece de alguma forma, de uma forma, como você falou, pautada, fundamentada nas Sagradas Escrituras. Está havendo um renovo, sabe, na igreja do Senhor na terra, para manifestações dos dons de Deus, dos dons espirituais. Porque me parece que por conta de muitas meninices, se eu posso assim dizer, carnalidade, né, houve um extremo que muitos começaram a se defender, né? E por conta disso, o inimigo, que certamente foi o grande semeador disso tudo, muitos deixaram a fé,
né, nos dons de lado, né? Hoje a gente valoriza mais os talentos do que os dons. Os talentos estão mais em alta, talvez seja por causa desse movimento todo, onde muitos maus testemunhos aconteceram. Eu creio que isso seja uma grande barreira no coração de muitos cristãos, para que hoje possam desfrutar da graça de Deus, da manifestação do seu poder. Faz sentido, Rodrigo, essa minha fala? Faz. Claro, com certeza. Faz sentido, sim. Existe uma guerra, uma batalha da mente, em relação ao que é certo, o que é errado, em relação ao Evangelho. Mas a palavra de Deus diz, né, 1 Coríntios 2, 14 e 15, que o homem natural não consegue discernir as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura. Verdade. Então é óbvio que no meio dessas manifestações, com certeza, a gente vai ver duas coisas. A gente vai ver corações duros. Eu vejo, não tenho dúvida. Eu às vezes estou numa igreja, eu vejo a pessoa, ela vê vários sinais, 20 pessoas testemunhando a cura instantânea, e mesmo assim, o cabra, o sujeito, lá no fundo está de braço cruzado, olhando feio, com o coração duro. Então eu falo, meu amigo, esse problema é teu com Deus. O problema é teu. Se você não crê que os sinais estão acontecendo, vai se converter. E também, desse lado, tem esse lado mais racional, duro, coração de pedra. E tem também, obviamente, o outro lado extremo, que é o emocional, o que sai gritando, sai girando, que eu também não gosto muito. Eu concordo, eu confesso contigo. Por isso que nas minhas ministrações, e o senhor já viu algumas ministrações minhas, eu evito, eu fico muito fixo naquela palavra do senhor, porque eu tenho já, sei lá, mais de 12 anos de experiência com treinamento, palestra. Eu sei como persuadir um povo, eu sei como seduzir um povo para que ele bata palmas, para que ele grite. E aí eu aprendi uma coisa: quando eu vou ministrar a palavra de Deus, eu diminuo para que ele cresça. Aleluia. Então eu evito gritar, eu evito impostação de voz, eu evito uma série de coisas, eu evito ficar puxando palmas. Não, eu prego a palavra porque eu quero diminuir para que manifeste o poder de Deus. Aleluia. E aí a pessoa, ela fica doida, porque o que a gente tem visto assim? Gente chegar e falar, meu Deus, eu nunca senti isso. Quando o Espírito Santo vem, e eu sei que ele está vindo para você agora. Aleluia. Você vai sentir um calor, você vai sentir um vento. Você que está assistindo vai sentir mãos te tocando. Aleluia. Vento gelado. São experiências sensoriais com o Espírito de Deus. Então, quando as pessoas começam a ter isso, na nossa simplicidade, mas ele fazendo o extraordinário, quebra tudo. Aleluia. Então, esse é o equilíbrio. Sai da racionalidade, sai também da pirueta emocional, né? E a gente entra, lógico que tem coisas malucas também no meio, né? Orar em línguas, às vezes a gente, sei lá, imita uma águia, assobia lá uma águia, né? Tem profecias malucas que vêm seres celestiais, mas assim, tem gente que força a barra mesmo, eu sei, na emoção, que sai gritando, que bate, que você vê que é força, que é a força da emoção. Então, a gente começa a perceber esse equilíbrio, e sabe quem é a maior referência? Eu falo, a maior referência para nós é a palavra de Deus e os avivalistas genuínos. Se você pegar os avivalistas genuínos, que são pessoas que viveram resultados extraordinários aqui na Terra, você vê que todo mundo é simples. O Reinhard Bonk, o maior evangelista até 2018, 93 milhões de africanos aceitaram Jesus através da Cefã, da vida dele. Cara, ele falava, eu prego o ABC do evangelho, e o bruxo, o pior bruxo da região, largava tudo e aceitava Jesus. Catherine Kuhlman, glória a Deus, ela vinha assim, oh, Holy Spirit tá vindo, o Espírito Santo tá vindo, e os cadeirantes se levantavam. Então assim, muito mais do que
que uma postura de forçação de barra, está mais na entrega. Aleluia. Enfim, Eu creio então, que... Isso aí vai longe. Assim. Eu creio que é importante nós abordarmos esse aspecto, porque quando a gente fala com um ambiente sobrenatural, eu creio que isso pode estar na experiência de muito cristão que acha que o sobrenatural é aquele... E não. E falar nesse programa sobre esse aspecto que foi abordado agora é muito relevante para os irmãos que estão nos assistindo. Que a gente tem visto isso, né, Rodrigo? Na simplicidade, na oração simples, no nome poderoso de Jesus, a graça de Deus vindo, Deus agindo, curando. Isso para mim é maravilhoso. Pessoas abrindo as visões, pessoas sendo arrebatadas. Até eu estava agora em Rondônia, acabei de chegar, né, de Rondônia, Porto Velho, Rondônia, e o bispo lá, o bispo Paulo, que já tem, sei lá, mais de 40 anos de evangelho, ele falou para mim: Rodrigo, eu percebi uma coisa em você não empurra as pessoas. Eu falei, mas é óbvio que não, né? É claro que eu não empurro as pessoas. No máximo, ou eu assopro, ou eu encosto só a mão, faço um ponto de contato no ombro, encosto na cabeça, mas só. Se a pessoa, aí, é o poder de Deus que empurra a pessoa. Né? Quer dizer, o anjo, sei lá, a pessoa cai no poder e às vezes é arrebatada e tudo mais. Então é uma experiência que ela tem com Deus, né? Não é nós, não é a gente que pode forçar isso. Amém. Hein, Rodrigo? Nosso tempo é curto aqui nessa programação, né? Mas você falou algo hoje aí, algum tempinho atrás aqui, sobre muitas das vezes as pessoas estão aprisionadas na experiência. Né? Eu me lembro, lembra aquela passagem quando os discípulos vão expulsar um demônio, né? E não consegue expulsar. O pai daquele menino, daquele jovem que estava ali endemoniado, quando encontra Jesus, ele fala: Jesus, seus discípulos não puderam expulsar o demônio do meu filho. E Jesus dá uma chamada, uma bronca nos discípulos e vai e faz uma oração, aquele demônio vai embora. Eu acho interessante nessa passagem que os discípulos, quando estiveram a sós com Jesus, perguntaram a Jesus, eles perguntaram a Jesus: Jesus, como fazemos para resolver essa situação? E Jesus diz: e essa casta só sai com jejum e oração. Quando eu vejo essa passagem, eu penso que os discípulos não criaram uma teologia para dar uma justificativa pelo fato do menino não ser liberto. E é o que parece que acontece muito quando alguém faz uma oração para alguém ser curado e as coisas não acontecem, a pessoa morre, alguém cria uma teologia, né? Dizendo: Deus não quis curar por causa disso, por causa daquilo. Enfim, isso acontece muito, né, Rodrigo? As pessoas parece que a gente quer justificar, dá uma desculpa para ajudar Deus para que aquilo não ocorra. E eu creio que você deve lidar com muitas situações, né, de pessoas que vêm com essa experiência forte de não ter sido curado durante anos da sua vida cristã, de repente ter um encontro poderoso com Jesus. Fala um pouquinho sobre isso e para a gente orar, eu queria que você já fizesse uma oração para abençoar. Eu creio que a unção de Deus já está sobre nós. Eu creio que ela está fluindo agora nos corações. Eu creio que a partir de agora, eu quero já declarar que os milagres começam a aumentar, já começam a acontecer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Rodrigo? Eu creio que nesse programa 180 graus metanoia, eu creio que vai romper com sofismas e fortalezas que foram plantados nos corações. Amém? Amém. Então, pastor, esse é um tema que eu até recomendo que a gente volte a discutir sobre ele, porque ele é bem extenso, né? E ele envolve até a questão da perseverança, a questão... essas experiências realmente elas geram
sofismas, geram verdades mentirosas, distorcidas, né? Porque é tudo baseado na nossa experiência. Eu mesmo posso te falar que assim, a gente tem visto um crescimento muito grande de pessoas curadas, mas não é 100% das pessoas que a gente ora que são curadas. Mas nem por isso a minha fé ela tem que estar apoiada na minha experiência natural, não é? Então, mesmo que até eu não veja uma pessoa 100% curada, eu ainda assim tenho que manter a minha fé de que Deus quer curar todo mundo 100% instantaneamente. Então, a minha experiência natural não pode me limitar, porque a gente tem visto um crescimento. Por exemplo, quando eu comecei a orar por cura, quando eu me converti, veio um profeta e falou, Deus vai te usar em cura. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Aí eu já falei, eu já tenho a unção de cura. Quando o profeta liberou, eu aceitei aquela palavra, meu coração abriu e eu disse, eu já tenho a unção de cura. E comecei a oferecer oração de cura. E durante 7 anos da minha conversão, eu orava por todo mundo e a maioria não era curado. Eu ia até, a minha ousadia era tão grande que eu já fui até tentar ressuscitar um menino de 6 anos no velório. Então assim, chorando, fui chorando e voltei chorando porque eu não ressuscitei. Então, ou seja, a minha frustração não pode... O que acontece com o ser humano? Ele desiste rápido. O ser humano, ele desiste rápido. A gente, na nossa carnalidade, a gente se frustra rápido e fala, isso não é comigo. Deus não vai fazer, Deus não quer fazer, não. Então, apesar das experiências terríveis e aflitivas, eu tenho que perseverar, porque eu durei 7 anos, depois rompeu, fiz o jejum, eu comecei a ver, assim, sinceramente, hoje eu falo assim, sem brincadeira, bem sério, se eu me colocar à disposição todo dia, se eu for no hospital, eu vou ver muita gente curada. Aleluia. Muita gente. O meu desejo é 100%, porque o poder de Deus é ilimitado. Amém. Tem um autor que eu amo, um avivalista que você conhece, John D. Lake. Ele tinha 16 irmãos, 8 morreram de graves enfermidades quando ele era pequeno, quando ele vivia lá, em jovem e tal. E 8 irmãos morreram. Espírito de morte e enfermidade pairava dentro da casa dele. Mas mesmo assim, John D. Lake, apesar dessa experiência terrível na sua casa, imagina o que é ver 8 irmãos morrerem na sua casa, seu pai e sua mãe tristes e melancólicos, em depressão, só que apesar disso, ele aumentou sua fé, foi atrás, até se conectou a um homem de Deus, a John Alexander Dowie, e rompeu. O John D. Lake se transformou num grande homem da cura. Eu não sei se são milhões de pessoas curadas, ele já faleceu em 1945, mas ele é o fundador das salas de cura. Glória a Deus. Enfim, depois a gente vai discutir um pouco mais. Então vamos orar? Amém, vamos lá. Orar. Eu creio que as pessoas que estão conosco, conectadas nesta programação, vão começar a se conectar para esse novo tempo do sobrenatural, da vida de Deus que já está nela, que é sobrenatural. Meus irmãos, escutem bem, o Evangelho de Jesus Cristo não é uma religião. Apóstolo Paulo disse que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Aleluia. Vamos orar, Rodrigo? Você pode fazer uma oração pelos nossos irmãos ou por aquilo que o Espírito Santo te levar a orar nesse momento. Vamos orar, vamos falar com Deus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, o Senhor já me deu uma visão aqui. Aleluia. E eu vi corpos, corações em chamas. Show. Deus está reacendendo Aleluia. o dom que Ele já te deu, irmão, irmã. Deus, você está começando a sentir um fogo. Muita gente já está começando a sentir esse fogo. Deus está reacendendo, algo está sendo rompido na tua vida. Aleluia. E você vai ver coisas extraordinárias em sua vida e através da sua vida. Aleluia. Obrigado, Jesus. Sim, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Mais uma vez, lembrando aqui do que o Senhor fez na cruz do Calvário,
e agradecendo porque o Senhor já levou sobre si Aleluia. todas as nossas dores e enfermidades, e por causa das suas feridas, nesse momento nós declaramos que todos que estão assistindo esse programa estão sendo curados, Amém. estão sendo sarados, Amém. Libertos, restaurados, Amém. no teu santo e poderoso nome. Aleluia. Estou sentindo um fogo na garganta, e eu sei que quando começar, pessoas já estão sendo curadas. Espírito de morte, depressão, suicídio, Aleluia. espírito de ansiedade, aflição, enfermidade, todos estão saindo da sua casa agora. Fogo. Em nome de Jesus, declaramos vida ao teu corpo, vida à tua alma, vida aos teus ossos, vida na tua genética. Que o fogo do Espírito Santo flua no teu sangue. Nódulos, caroços, tumores sejam destruídos agora. Em nome de Jesus. Amém. Ouvidos sejam abertos. Amém. Olhos sejam curados. Amém. Tira, põe a mão aonde você quer que ser curado agora. Amém. Põe a mão no seu olho, no seu maxilar, se você tem problema de bruxismo. Aleluia. Põe a mão na sua boca, se você tem problema de dente. Deus vai revestir seus dentes com ouro, Amém. a sua obturação. Põe a mão na sua cabeça, põe a mão onde você tem dor. Aleluia. E fala assim, em nome de Jesus, Em nome de Jesus. toda dor vai embora. Eu declaro corpo restaurado, novos órgãos, osso colado, em nome de Jesus. HIV seja destruído, AIDS destruída, seja limpo agora, liberto Amém. da AIDS, do demônio do HIV. Sequela de Covid, Deus está curando vocês que têm sequelas de Covid. Agora, pulmões, corpo, você que sentiu uma fraqueza, está vindo uma unção que vai rejuvenescer os teus ossos e teus corpos. Pessoas idosas vão sentir mais disposição. O peso está saindo, o jugo está sendo quebrado em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você pode dizer glória a Deus. Você pode levantar as mãos aos céus e dizer obrigado, Jesus. Isso, agradeça ao Senhor. Há poder na oração. Há poder no nome de Jesus. Glória a Deus. A oração do justo é poderosa, meu irmão, em todos os seus efeitos, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. E amém. Há muita unção de Deus aqui. Aleluia. Glória a Deus. Receba de Deus. O programa está chegando ao final, mas eu creio que a unção que foi liberada, que a palavra de ordem que foi determinada agora está entrando aí na sua casa. Se aproprie da oração no nome de Jesus. E eu peço a você que recebeu uma cura, compartilhe conosco pelo número do Instagram que está aqui na telinha. Mande a sua mensagem de gratidão, conte o seu testemunho, que no próximo programa, certamente, nós contaremos aqui o seu testemunho. Você pode dizer graças a Deus, aleluia, glória a Deus, que pessoas sejam renovadas agora, em nome de Jesus, amém. Poxa, que pena que o nosso horário já foi. E Rodrigo, como é que os irmãos podem encontrar com você, contato aí para as ministrações dos seminários, esse número que está na tela aí, fala aí pra gente aí. Prefixo 11, WhatsApp, né? 11 9 4982 5440. É o WhatsApp, mas você pode encontrar também a gente no Instagram, Curando nas Ruas, você escreve Curando nas Ruas, ou Rodrigo Ramos Avivalista, também tem lá. E o YouTube, Rodrigo Ramos, escreve Cura do lado, você vai achar o meu canal, se inscreve lá, tem muito vídeo, vai edificar, vai te curar, vai te abençoar.
tá bom? Amém. Foi um prazer, queridos. Glória a Deus. Deus abençoe. E se Deus assim permitir, a última segunda-feira do mês de maio, estaremos juntos aqui de novo, né? Eu, Rodrigo Ramos, e você e o seu convidado para este momento maravilhoso. Todas as segundas-feiras, às 19 horas, estamos juntos aqui na TV Itapetinga com o programa 180 Graus Metanoia. Acesse as nossas redes sociais, dê o seu testemunho, vem com a gente, porque grandes coisas o Senhor fará. Então me despeço de vocês, desse momento maravilhoso, te dizendo que Deus te abençoe muitíssimo. Tchau, tchau. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, acredite, a unção de Deus não está limitada ao espaço ou ao tempo. Eu creio que Deus tocou ao seu coração. E vamos juntos, siga-nos nas redes sociais, no nosso Instagram, que está aqui, 180 Graus Metanoia, bem como o meu Instagram, PR Jorge Moraes Leão. E tem uma novidade para você, dizendo que de segunda a sexta-feira temos um devocional no canal PR Jorge Moraes Leão, que vai abençoar você e a sua família. Amém? Então vamos juntos, na próxima segunda-feira, às 19 horas, você tem aí uma agenda comigo e com Deus, através desta programação especial da TV Itapetinga. Então, que o Senhor te abençoe muitíssimo e até a próxima, se o Senhor permitir. Tchau, tchau!